Afinal de contas, por que é tão difícil fazer um filme que tenha BDSM e que ele obedeça às nossas regras? Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel. Este é mais um Rapidinhas do Cruel, iniciando agora uma nova fase, uma segunda temporada. Vocês estão vendo que o formato está um pouquinho diferente. Estou com a minha faixa aqui de Mr. Fetiche Brasil 2025, que ganhei no ano passado, um pouquinho antes do concurso, e a gente parou. Mas gravei também o vídeo lá no MASP, para vocês podem assistir o vídeo falando da exposição. E no vídeo de hoje, como primeiro Rapidinhas do Cruel desse ano, eu queria comentar um pouco sobre algumas coisas que têm acontecido no nosso cinema, de um modo geral, em especial ao recente lançamento do filme Baby Girl, o filme com a Nicole Kidman, aí que foi indicada a inúmeros prêmios, não foi indicado ao Oscar, foi esnobado pela academia, mas um filme que aborda de alguma maneira as relações de poder. No caso ali, ela, a personagem da Nicole Kidman, uma mulher empresária, CEO de uma grande companhia de tecnologia, que se vê envolvida por um jovem estagiário da sua empresa, que basicamente acaba dominando ela, enquanto há ali uma pequena troca, uma grande troca de poder. Ele acaba subjugando ela, existe ali um adestramento, existe todo um fetichismo, e eu queria abordar porque eu estava muito entusiasmado com esse filme, com algumas coisas que o trailer trazia, muito embora o trailer já apontava alguns problemas muito grandes, na minha opinião, com relação ao BDSM e ao fetichismo. E aí eu fiquei muito pensando, por que é tão difícil uma obra abordar a ideia de BDSM, de fetichismo, de uma forma correta, de uma forma respeitosa? E aí eu tenho aí algumas hipóteses, né? Eu acho que a primeira e mais comum, talvez faça mais algum sentido, é porque no fim das contas, se a gente para ouvir, pensar em todas as regras do BDSM, todas as regras do fetichismo, nós estamos lidando com algumas coisas que são muito chatas e que, claro, são muito importantes, mas que são muito chatas para os outros. Imagina fazer um filme onde a gente pega, senta com o submisso, com a submissa e fala, olha, essas são as práticas que eu faço, esses são os riscos que tem, nós vamos fazer desse jeito, daquele jeito, essa é a palavra de segurança, tudo bem se você... Todas essas coisas que nós falamos e que devemos falar dentro de uma sessão de BDSM, dentro de uma relação de DS, né, de um controle de DS, todas essas regras que a gente tem que criar, isso é muito chato para quem está assistindo. É muito importante, vou dizer basicamente, eu preciso dizer isso, depois vocês cortam, fazem uma coisa com essa fala, mas sim, tem que ter isso. Só que quando a gente joga isso para o cinema, isso torna desinteressante. Por quê? Porque aí nós vamos ter que lembrar, cinema, eu estudei um pouquinho de roteiro, né? Então nós temos que contar uma história de uma forma muito selecionar os principais pontos, os principais elementos, né? Sem dar spoilers sobre Baby Girl, por exemplo, existe ali toda a premissa do BDSM, toda a premissa das relações de BDSM, só que elas são todas deturpadas pelas características das personagens. Por quê? Se fossem pessoas que, de fato, exercessem a prática fetichista, exercessem o BDSM com responsabilidade e, mais importante, sabendo o que eles estão fazendo, sabendo que aquilo que eles estão fazendo é BDSM, porque em nenhum momento o filme fala sobre isso, nós não conseguiríamos fazer daquela forma, né? Por exemplo, existe uma cena no Baby Girl que ele pede para ela escolher uma palavra de segurança, o que é um super ponto forte e importante. Ela escolhe uma palavra muito problemática até para as questões narrativas do filme, e aí eu vou deixar que você vá assistir o filme para entender o que eu tô falando, mas para mim o filme vai muito bem até o primeiro momento em que ele vai até a casa dela. Não vou controlando aí os spoilers e tal, mas
Se você não quer assistir nada do spoiler, pula o vídeo. Tô falando agora, né, depois de 3 horas falando isso, mas vamos lá. Ele vai até a casa dela, com um pretexto ali de levar o notebook e tudo mais, e ela diz ali categoricamente que ela não quer que ele ultrapasse essa barreira, que ele invada a família, porque a família dela é a coisa mais importante para ela. E ali naquele momento o filme começa a se perder um pouco na ideia de fetichismo. Enquanto filme, enquanto narrativa, é muito interessante que ele vá por esses caminhos errados, tá? Para a narrativa do filme, para a ideia do que aquilo que a diretora quer trazer, quer contar, é muito importante que ele se perca nisso, assim, porque de fato ela não se compromete em nenhum momento a praticar fetichismo, praticar BDSM. Então, a primeira cena de dominação, quando ela vai até o hotel e acontece ali o primeiro momento em que ele domina ela, em que ele doma ela, nessa troca de poder da dona de um negócio, da CEO, da empresária versus o estagiário, ali existe uma relação, existe um respeito, muito embora não houve uma negociação antes. Mas ali aquela cena, ela é redondamente possível, ela é incrível para nós praticantes do BDSM e fetichismo. Mas quando ele vai falar com ela sobre negociação e sobre ela concordar com aquilo, ele ali para mim é o grande red flag da coisa. Porque ele faz isso no exato momento em que ele chantageia ela. Então ele ameaça deixá-la, ela desesperada, né, tenta convencer ele a ficar, e ele diz que para ficar ela precisa aceitar aquelas condições. Eu mando e você obedece. E no momento em que ela tá ali quase cedendo a não fazer, a mandar ele a merda e o caralho a 4, ele fala: eu posso sair daqui e acabar com a sua vida. Nesse momento, a gente tem uma visão deturpada do que é o BDSM e do que é consensualidade. Quando a gente fala sobre consensualidade, nós estamos falando sobre 2 indivíduos adultos que, fora do ambiente e fora das pressões, estão decidindo em comum acordo o que pode e o que não pode. De forma alguma, uma consensualidade pode acontecer quando uma das outras partes está te ameaçando, dizendo: se você não fizer isso, eu vou acabar com a sua vida. Se não tivesse acontecido dessa forma, se eles tivessem conversado isso num café, tranquilo e tudo mais, essa ameaça que ele faz, porque obviamente ele não pretende levar aquilo adiante, ele faz aquilo porque ele sabe que ele vai contornar ela, que ela vai aceitar, porque ele deu a ela essa droga que ela não consegue viver sem, dentro das narrativas do filme. Se eles tivessem, então, conversado num outro momento e tal, esse jogo do eu vou acabar com a sua vida, eu vou te denunciar, eu vou não sei o quê, isso é possível dentro do fetichismo, é possível dentro das relações de poder. Esse medo, esse risco que aquela pessoa que é muito importante, que tem um cargo importante, corre dentro do processo, pode ser sim muito excitante para algumas pessoas, e se dentro da consensualidade, tudo bem. Mas aí o que acontece? Aí o filme se perde dentro dessas regras do BDSM e torna-se um filme sobre abuso. E aí sim, tanto abuso dela quanto abuso dele, mas mais abuso dele, porque ele volta na casa dela novamente. Ele expõe ela para a personagem, para uma outra personagem. Essa outra personagem ameaça ela para que ela consiga uma promoção. A gente deixa de ver fetichismo e BDSM praticado com responsabilidade e passa a ver 2 personagens que não deveriam estar fazendo BDSM porque estão em momentos muito complexos de suas vidas, ou que têm questões para resolverem na sua vida e que acham que praticando o fetichismo e o BDSM vão, de alguma forma, dar vazão a esse sentimento que tem por eles. Então, toda vez que me perguntam sobre um bom filme ou uma boa série que fala sobre BDSM, que fala sobre fetichismo, eu preciso sempre alertar que a grande problemática de encontrar uma grande obra sobre isso é que nós, que praticamos o BDSM, que praticamos o fetichismo de verdade, com responsabilidade e tudo mais,
acabamos tendo um momento muito chato para uma narrativa, que é o momento da negociação e da consensualidade. Quando a gente conseguir encontrar um roteiro que consiga abordar essas questões de forma responsável e até dinâmica, aí sim a gente pode ter uma cena fetichista, um cinema fetichista que vai abordar as coisas como elas são ou como nós idealizamos que seja. Eu sempre indico algumas séries, como Amizade Dolorida, da Netflix, mas mesmo ela, existem questões que esbarram um pouco nessa ideia de abuso. Então a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não cometa esses erros quando nós estivermos praticando, negociando e, enfim, jogando. Na semana que vem, eu quero abordar com vocês as 3 dinâmicas de poder que de alguma forma vão complementar esses vídeos, até para a gente entender um pouco, quando a gente vê um filme ou uma série ou lê um livro que fala sobre fetichismo, quais são as múltiplas possibilidades dentro das dinâmicas de poder. Então, nós nos vemos na semana que vem, e agora sim, gente, ininterruptamente, vamos tocando. Toda sexta-feira, meio-dia, eu tô aqui para mais um Rapidinhos do Cruel, neste novo formato. Espero que vocês gostem. Comenta, compartilha. Nós vamos começar a potencializar as fórmulas e os caminhos para que a gente consiga estourar a bolha e falar sobre o verdadeiro e o BDSM praticado com responsabilidade que nós tanto queremos para a nossa comunidade. Tá certo? Então, nos vemos na próxima semana. Tchau!